Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, 99163-7905. E temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766, e o nosso e-mail que é o gama@riopreto.sp.leg.br. E lembrando, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, que é TV Câmara São José do Rio Preto, onde você também acompanha nosso programa em tempo real. Pode aproveitar, curtir, compartilhar, deixar o seu comentário lá, que é muito importante para a gente. Bom, e no programa de hoje, gente, vamos falar sobre a greve de professores e técnicos da educação em nível federal, como universidades e os institutos federais, né? Inclusive o campus aqui de Rio Preto. Categoria busca aí melhores condições salariais, reformulação da carreira e melhores condições de trabalho. Mas sobre isso eu converso agora com o professor e coordenador do Instituto Federal Campus aqui de Rio Preto, o Everton Silva Fonseca. Obrigado, viu, professor, por estar aqui com a gente. Bom, vamos lá, a greve aí está cerca de 50 dias, parece que hoje, 50 dias já, um movimento nacional. Qual que é a reivindicação aí dos servidores da educação federal? Bom dia, Alexandre, muito obrigado por essa oportunidade. Eu acho que falar sobre a greve, como aconteceu ontem aqui na tribuna, né, da Câmara Legislativa, é muito importante. Então, eu agradeço essa oportunidade e já começo te respondendo que o que você disse no início resume um pouco, né, das tantas e tantas reivindicações que temos, né? A recomposição salarial, nós tivemos antes de 2023 o primeiro aumento que veio, né, para docentes, enfim, e antes disso, mais de 7 anos aí sem nenhum tipo de aumento. E então, entre as reivindicações está justamente a recomposição, a gente nem chama de reajuste, né? A gente chama de recomposição salarial, né? Para os docentes, parcelas aí de pouco mais de 7% em 3 anos, né? Totalizando ali 22%, alguma coisa assim, enquanto para os técnicos administrativos um pouco mais, já que eles tiveram uma defasagem ainda maior, os técnicos administrativos em educação, que recentemente fizeram um movimento bem grande aqui no campus São José do Rio Preto, que foi levado até para outros campos também, e que pedem também uma recomposição aí ainda maior, né, de 10% ao ano, que totaliza ali cerca de 34% de recomposição salarial. Mas, além disso, nós temos, claro, a reestruturação da carreira, né, uma série de questões sobre, inclusive, as bolsas estudantis, que também estão congeladas há muito tempo, tanto as assistenciais como as de pesquisa, de extensão, né? Enfim, condições melhores de trabalho, como você disse, nós precisamos de uma recomposição orçamentária que está entre os itens, né? O governo federal anuncia aí mais de 100 novos institutos federais, né? E é claro que a gente é muito a favor disso. No entanto, a gente não pode ter isso com o mesmo orçamento, que é o que tem aparecido. Então, a recomposição orçamentária é também uma grande pauta de reivindicação aí do Sinasef, que é o Sindicato Nacional aí dos Servidores Federais da Educação, que nos representa, né, e que tem lá no seu site todas as reivindicações mais detalhadas. O movimento é nacional, né? Todos os campos federais, pelo menos a maioria, não sei se 100% está parado, ó, porque tem autonomia, e os institutos federais idem. Mas vamos falar um pouco da situação de Rio Preto, como é que está a situação aqui no nosso campus em Rio Preto? Aqui em Rio Preto, hoje, nós vamos ter a nossa 7ª Assembleia Geral dos Servidores, né? A primeira foi no dia 11 de abril, né, que já deflagrou uma paralisação ali para o dia 17 de abril, e no dia 17 de abril mesmo já houve uma nova Assembleia, a 2ª Assembleia Geral, que deflagrou a greve a partir do dia 18 de abril. Então, desde o dia 18 de abril, a gente está
né, em greve no campus São José do Rio Preto, né? Tivemos aí uma grande adesão dos servidores, agora, né, um pouco mais esvaziada devido às mesas de negociações que vêm acontecendo, enfim, mas principalmente entre os técnicos administrativos em educação, que são os mais prejudicados, como eu já disse no início, essa movimentação ainda é muito grande, inclusive ontem, né, a gente teve uma mesa de negociação específica para eles em Brasília, né, e com isso muitas movimentações foram feitas aí em todo o estado. Então, aqui em Rio Preto nós tivemos uma grande paralisação, inclusive uma mudança, né, dos serviços essenciais, em conversa da comissão de mobilização do campus Rio Preto, da qual faço parte, né, da greve, e os diretores, né, educacional, geral e administrativo, para que fosse feita uma mudança no comunicado das atividades essenciais, porque justamente era uma paralisação ainda maior dos nossos técnicos administrativos em favor dessa grande movimentação que, como você disse, está no país inteiro, em mais de 550 unidades. Então, tivemos aulas paralisadas, tivemos, né, atividades administrativas todas paralisadas aqui em nosso campus. Nessa mesa que você falou ontem, o Ministério da Gestão e Inovação, que eu acho que é o que vocês estão ligados. Aliás, depois quero até que você fala também por que vocês não estão vinculados à educação e sim ao Ministério da Gestão. Mas quero colocar também que o governo ofereceu uma contraproposta de 9%, mas para a partir de janeiro do ano que vem, o que não foi aceito. Qual que é a expectativa de vocês para esse movimento? Ele é irreversível. Se o governo não der esses 10%, que no caso os técnicos pedem, 7% docentes, não tem acordo. Pois é, 3 parcelas aí, né, em 3 anos, totalizando aqueles valores que a gente disse no início. Sobre o Ministério de Gestão e Inovação, isso realmente foi uma articulação do governo, inclusive o Sinasef foi muito contra essa divisão das mesas de negociação. Na semana passada tivemos a dos docentes e nessa semana, ontem, né, a dos técnicos administrativos em educação, o que o Sinasef foi muito contra, né, porque isso fez enfraquece o movimento, claro, né, divide as bases, né? E conversamos nas primeiras mesas de negociação com o Ministério da Educação. Nós somos vinculados ao Ministério da Educação, claro, mas ficou aí por uma articulação governamental a cargo do Ministério da Gestão e Inovação articular essas mesas de negociação com a gente, né? É claro que a gente entende que pela primeira vez em muitos anos aí, né, em mais de 7 anos, o governo pelo menos nos deu essa chance de negociar, né? Nos governos anteriores nós tivemos realmente aí uma hostilidade muito grande, nenhuma chance de negociação, mas claro, como todo governo aí em momento de que a gente tem dito muito, né, sobre atingir a meta fiscal e uma série de coisas, a gente tem tido em todas essas mesas de negociação que já aconteceram, muito espaçadas entre elas, o que fez com que o movimento se alongasse mais do que gostaríamos, claro, e infelizmente com 0%, né? Tanto na mesa de ontem como da semana passada, o 0% para esse ano, né? E uma recomposição orçamentária pífia, né, de um valor que é muito pequeno para cada uma das tantas unidades dos institutos federais e universidades federais, né, nos faz, fora nem se tocar no assunto do aumento das bolsas estudantis, que teve um pequeno aumento no ano passado, mas que ficou por muitos e muitos anos, além de atrasos que também têm acontecido no depósito das bolsas assistenciais aos estudantes, né? Fora o que já vimos em anos anteriores também de atrasos nas bolsas de pesquisa, extensão, enfim, né? Então é um problema grave na nossa educação, né? A gente costuma usar a frase de que é greve porque é grave, né? A Rede Federal de Educação é a maior greve de todo o nosso país em número de servidores da educação, né? Então, a gente entende que a negociação ainda é muito ruim. O que o governo tem nos apresentado é algo que está muito longe do que a gente gostaria, das nossas propostas, das nossas reivindicações.
Hoje teremos uma nova Assembleia Geral no campus e o Sinasef também terá assembleias estaduais e nacionais para decidir ainda sobre a aceitação ou não dessa proposta, mas o que nós temos visto realmente é que essa proposta foi muito aquém do que se desejava. Se ainda fosse 9% imediatamente, né, para esse ano, já agora, mas para janeiro do ano que vem... Exatamente, é muito complicado. O que o governo ofereceu para esse ano parece que é algum reajuste ou uma correção, enfim, uma recomposição do alimentação, né? Do vale alimentação, refeição, enfim. Exatamente, nós costumamos chamar das migalhas, né? Foram migalhas aí que já estavam em negociação já há alguns meses. Eu já notei em minha prévia, né, do próximo mês essas migalhas aí sendo, que é um reajuste naqueles auxílios, que com um pequeno detalhe de que nenhum desses auxílios, seja alimentação, creche, né, e saúde, né, que alguns deles, inclusive, muitos servidores nem recebem, né, por não terem um plano de saúde ou etc., né, ou não terem filhos, enfim. Esses auxílios não revertem depois para a aposentadoria dos servidores, ou seja, fica ali um aumento que percentualmente parece grande, mas que, de fato, não traz grandes benefícios aos nossos servidores da educação, né, que estão aí fazendo o que podem para justamente não deixar os nossos alunos com a perspectiva de que o que eles estão perdendo nessa greve já longa, né, em algumas unidades do IFSP já desde o dia 3 de abril, né, eu falei que aqui ainda foi um pouquinho depois, né, no Colégio Pedro II já desde março, né, ou seja, né, pais e estudantes, inclusive já com movimentações lá no Rio de Janeiro, no Colégio Pedro II, nos seus vários campos, né, onde houve a paralisação já há mais tempo, e infelizmente ainda as negociações, como você bem colocou, nos deixando aí com esse 0% e com pequenas migalhas aí oferecidas pelo nosso governo. Nos auxílios, né? Existe algum plano para posterior, enfim, hora que acabar a greve, seja lá como for, recomposição de aula, enfim, para os alunos não saírem prejudicados? Eu sei que a maioria dos estudantes apoia o movimento, inclusive minha filha está numa federal, se formaria esse ano, mas está aí apoiando o movimento. Existe um plano de recomposição do currículo depois? Existe, claro. A gente sempre, em todas as greves, a gente sempre deixa muito claro para os alunos que nenhuma perda de conteúdo acontecerá, né? Ou seja, a gente tem aí todo um plano para que essas aulas sejam repostas e que não haja nenhuma perda para o aluno. É claro que essas perdas acontecem em termos de um adiamento dessas aulas, o que deixa todos nós numa situação muito tensa, né? Aqui no IFSP Rio Preto, nós infelizmente, você disse de sua filha, né? E em outras universidades, no Instituto Federal de São Paulo e em vários campos, nós tivemos uma participação muito grande do movimento estudantil em favor da greve, mas particularmente aqui em Rio Preto nós tivemos um movimento dos estudantes bastante contrários à nossa greve, apesar de nós termos aí um número de alunos em comparação com outro campus muito pequeno, né? Pouco mais de 100 alunos matriculados nos cursos regulares, fora os alunos matriculados nos cursos rápidos, né? Mas, infelizmente, os cursos rápidos, né, realmente a participação dos alunos fica ali por alguns meses de duração, sim, eles pouco se envolveram. E dos cursos regulares, que são de 2 anos só, nós tivemos, infelizmente, aí uma participação muito pífia dos alunos, né? Infelizmente, nós tentamos, por várias vezes, nos reunimos com os alunos para explicar toda a questão da greve, que não é algo nosso, né, que é algo nacional, aí, como eu disse, a maior, né, das instituições federais, mas infelizmente nossos alunos não tiveram um movimento estudantil. Aliás, estamos fazendo uma série de questões formativas, inclusive junto com a UMES, aqui para o campus, né, e também de um contato dos nossos alunos com o Diretório Central Estudantil do IFSP, para tentar mostrar, além do que já mostramos, da importância desse movimento para os nossos estudantes aqui em São José do Rio Preto. Aqui, só para reforçar, está 100% parado ou tem alguma coisa funcionando? Como que está?
Parcialmente, não podemos dizer que está 100%, não. Temos, entre os administrativos, quase 100%, né? Temos uma grande, inclusive, né, com a mudança dos serviços essenciais, né, comunicado no nosso site, temos lá no sjp.fsp.edu.br, inclusive, um link para com todas as informações sobre as Assembleias Gerais, né, e os comunicados da direção sobre a greve no nosso site. E nós tivemos uma adesão parcial e que se modificou muito no decorrer aí dessas quase 7 semanas, né, de greve. Então, inicialmente nós tínhamos cerca de metade dos professores, ultimamente já temos poucos professores aderindo ao movimento, justamente por essa pressão dos nossos alunos, né, pelo retorno às aulas, enquanto os administrativos têm feito todo um movimento aí para mostrar que muitas coisas não podem ser feitas sem os administrativos, desde o processo seletivo até a emissão do diploma, etc. Enfim, são muitas coisas aí que os administrativos, inclusive recentemente em vários cartazes, têm colocado lá o que não pode ser feito durante as aulas sem os nossos queridos técnicos administrativos em educação. Só para a gente ficar no exemplo, você falou serviços essenciais, seria isso, emissão de diploma, o processo seletivo ou alguma outra, enfim, o que seria um serviço essencial no campus, por exemplo? Exatamente. Inclusive, há uma grande questão aí, né? Que a aula não é, né? Então, é claro que há todo um sentido ideológico sobre a aula não ser essencial. Mas, enfim, nenhuma das aulas foi, nenhum evento relacionado às aulas foi colocado como essencial, a não ser, por exemplo, além do que você já citou, né, também as viagens, né, já com projetos e ações universais, né, com recebimento de bolsa pelos alunos. Então, fizemos recentemente, tanto no sábado retrasado como no sábado passado, visitas técnicas que já estavam aí agendadas, né, e com ações universais. E além dessas visitas técnicas, também trabalhos administrativos, como recebimento de materiais, enfim, assinatura de notas de empenho, questões administrativas inadiáveis, né? A gente costuma dizer que o que é essencial é o que é inadiável. Nós não podemos, por exemplo, deixar de receber um material que está chegando ali, que foi feita a compra, né? Assim como assinatura de notas de empenho, enfim, uma série de questões administrativas aí que não podem parar. No caso da TI também, uma série de coisas que funcionam somente via sistema, então, funcionamento da internet, né, uma série de questões aí que também não podem paralisar. E no caso do ensino, as bolsas assistenciais, o atendimento aos alunos vulneráveis socialmente, né, tentei resumir aí um pouquinho do que está, mas também está lá no nosso site, né, esse comunicado da direção, inclusive com alteração, né, porque isso pode ser modificado e foi modificado sexta-feira, né, com um novo comunicado aí de alteração dos serviços essenciais. Perfeito. Gente, eu estou conversando com o Everton Silva Fonseca, ele é professor e coordenador do Instituto Federal aqui em Campos São José do Rio Preto, sobre o movimento grevista e paredista em busca de não só recomposição salarial, melhores condições de trabalho e reformulação de uma carreira com incremento orçamentário. Você falou que hoje tem mais uma mesa de negociação, é dos professores ou dos técnicos ou dos dois? Hoje é no campus, não é uma mesa de negociação, agora é uma assembleia. Não é nacional, não, a nacional foi ontem, isso, e a semana passada com os docentes, né? Hoje é a Assembleia Geral dos Servidores, que está acontecendo também em vários campos, não só aqui em Rio Preto. Hoje a nossa assembleia será no auditório às 15 horas, entre os servidores, né? A gente faz também um convite aos nossos alunos sempre, apesar da participação muito pequena, como eu comentei com você, em apenas uma das assembleias, mas nessa assembleia, a gente normalmente tem como pauta principal a continuidade ou não no movimento grevista, e claro, relacionado a isso, a aceitação ou não dessas propostas que foram aí recentemente divulgadas pelo nosso governo federal. Vocês têm autonomia, por exemplo, para aceitar essa proposta? Vamos dizer, só o campus Rio Preto, voltar, não voltar? Como que é a autonomia de vocês? O Sinasef normalmente está com a gente em muitas dessas assembleias, né, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação, e as coordenações de base em cada campus, né, a comissão de mobilização no nosso caso, e todas as coordenações de base e comissões, comandos locais de greve em cada campus, têm autonomia
nesse gerenciamento das assembleias, na marcação, né, da convocação, etc., com o auxílio do Sinasef. E a orientação do Sinasef é que justamente o Andes também tem participado muito com a gente, é importante dizer, na Associação Nacional dos Docentes, né, enfim. E a gente tem autonomia, claro, de fazer essa votação, e cada base, inclusive, tem a responsabilidade, aí, cada comando local tem a responsabilidade de passar essa decisão para o Sinasef, que aí vai discutir, de acordo com essas decisões de base, o que acontece a nível estadual e também no Sinasef nacional, para então se chegar a uma decisão. Definir os rumos, né? Exato. A próxima mesa nacional, quando que está marcada e qual que é a expectativa de vocês? Pode vir, tem alguma sinalização do governo de, enfim, melhorar a proposta, pelo menos oferecer alguma coisa esse ano? Lembrando que a proposta do governo é 10% em 3 parcelas, mas 10%, 3 parcelas de 10%, né, pelos 3 próximos anos, a partir do ano que vem. Tem alguma expectativa de vir alguma coisa para esse ano, para, enfim, que possa se colocar chegar a uma solução aí ao movimento? Preciso até te corrigir um pouco, Alexandre, que essa, na verdade, é a nossa reivindicação. A reivindicação para os técnicos administrativos em educação era essa. Não é a proposta do governo, isso é o que... é verdade, o governo oferece 9%. 0% para esse ano, né? O nosso pedido é que já houvesse, né, 7,77 para os docentes, pouco mais de 7. Perfeito, né? E 10, 10 e 10 aí para os técnicos. Né? Essa é a nossa reivindicação. O governo, infelizmente, em todas as mesas de negociação, tem oferecido 0 para esse ano. Ou seja, é uma das grandes questões. Fora, nessa última mesa, para os técnicos administrativos, ofereceu aí 9% para 2025. E 3,5% para 2026. 3,5% para os docentes na semana passada, e 5%, que era 4,5%, passou agora para 5%, 3,5% passou agora para 5% nessa mesa de negociação de ontem. Ou seja, para os administrativos 9 mais 5 aí, né? E para os docentes 9 mais 3,5%, o que é realmente algo muito baixo, né? Depois de um tempo tão grande né, de falta de qualquer tipo de reajuste, né? O que a gente pede é justamente só uma recomposição. Além do fato desse grande aumento do número de institutos que eu havia citado, né? E o orçamento igual, além, claro, da inflação, né? A gente teve uma inflação enorme nesses últimos anos e manteve o mesmo orçamento para cada uma das instituições federais de educação. Então, realmente é muito pouco, fora o fato ainda que também está nas nossas reivindicações das bolsas, né, que eu citei antes. E é claro que a gente teve aí agora com essa grande tragédia no Rio Grande do Sul, ainda mais uma razão para que nós todos, né, nos sentíssemos muito solidários. Inclusive o Sinasef faz também uma campanha, né, de arrecadação para os nossos queridos, né, brasileiros aí do Rio Grande do Sul, enfim, né, os gaúchos, e é claro que a gente se sente muito solidário, mas não conseguimos deixar de enxergar o tamanho da necessidade de uma educação pública gratuita e de qualidade, né, para que a gente siga com as nossas reivindicações. E tem alguma sinalização que se vem alguma coisa? O que você pode prever? O que você acha que o governo vai fazer? Pois é, o governo nessas 2 últimas mesas de negociação nos propôs uma espécie de ultimatos, né, tanto para os docentes como para os técnicos administrativos, né? Então não há ainda perspectivas de uma nova mesa. Há simplesmente aí uma perspectiva de na próxima semana seja assinado sim um acordo, né, dessas mesas, ou o desacordo de acordo com o que acontecer com aí o Sinasef Nacional e as bases, né? E, infelizmente, então, o nosso governo tem atuado nesse aspecto devido a uma série de razões orçamentárias aí que a gente sabe bem, tem visto muito na mídia, de que não é possível, né, que o 0% fica mantido para esse ano e, infelizmente, nós não temos aí grandes perspectivas de alteração disso, apesar do movimento ainda estar muito forte. Tivemos novas universidades federais entrando recentemente em greve, ou seja, né, o movimento parece crescer justamente pelo fato do governo não estar nos apresentando propostas que sejam viáveis para a educação federal. Razoáveis, pelo menos, né?
pressão não tem tido ações na justiça para declarar a greve ilegal? Tem tido alguma coisa nesse sentido ou não? Está na mesa mesmo, está em negociação? Nesse aspecto, eu posso falar pelo IFSP, né? O IFSP tivemos um grande acordo assinado entre a reitoria do IFSP e o Sinasef, né, onde são previstas ações, inclusive, de não aplicação de avaliações durante o período de greve, né, enfim, e depois, claro, dessa reposição de conteúdo, mas a gente não pode responder ao certo ainda o quanto tempo teremos, né, para essa reposição de conteúdo e justamente sobre como serão feitas essas reposições, até porque isso necessita do fim da greve, para que seja então feito um novo acordo, que a gente chama de acordo pós-greve, né, entre a reitoria e o Sinasef, para que essas reposições tanto de conteúdo para os alunos, como também das metas para os técnicos administrativos em educação, sejam repostas aí, né? Legal, gente. Conversei aqui com o Everton Silva Fonseca, professor e coordenador do Instituto Federal de Rio Preto, sobre a greve aí que, no geral, já dura 50 dias nos institutos federais e universidades federais, professores e técnicos em busca de recomposição salarial, reformulação de carreira, melhoria nas bolsas de pesquisa e aos alunos. Quero passar para o Everton, se quiser falar mais alguma coisa. E só, Everton, aproveitando, só para quem está acompanhando aí a gente ficar por dentro, o Instituto Federal de Rio Preto, nós já vamos aí para uns 5, 6 anos, né, de instituto aqui. Quais os cursos, um pouco menos, né? Teve a pandemia, era para ter começado, enfim. Quero que você fale isso para a gente. Quais os cursos que estão sendo oferecidos hoje aqui em Rio Preto? Joa, nós tivemos as audiências públicas para o início das atividades do Instituto Federal lá em 2018, né? Sim. E aí, por uma série de questões orçamentárias... Era o presidente Temer ainda, né? Pois ainda na época do Temer. Exatamente. Foi anunciado, né? E aí, só ainda na época do Bolsonaro é que houve realmente a inauguração, muitos anos depois, por conta justamente da pandemia que você já citou, né? Ou seja, a gente começou de fato mesmo ali em 2021 com alguns cursos já, né, a inauguração aconteceu pelo ministro da Educação em outubro, né, ainda do governo Bolsonaro, e ali em 2022 é que passamos a ter realmente ainda cursos EAD em 2021 e em 2022 aí passamos a ter os cursos presenciais. Por enquanto ainda cursos técnicos concomitantes subsequentes, eu sou o coordenador do curso técnico de automação industrial, temos também lá o curso técnico de informática, ambos de 2 anos, né, aulas aí de segunda a sexta, noturnos. Esses 2 cursos são os 2 únicos regulares, com 5 turmas já, né, nestes cursos. Inclusive, a primeira delas, né, vamos ter aí os primeiros formandos dos cursos regulares agora no final da greve, né, e do curso técnico de informática. O curso técnico de automação começou 6 meses depois e fora esses 2 cursos regulares, nós temos uma quantidade muito grande lá dos cursos rápidos, a gente chama de curso de formação inicial e continuada, né, inclusive você já trouxe nosso diretor o diretor, o Furini, está sempre aqui quando tem divulgar, a abertura, né, aí das vagas. Dos cursos, né, exatamente. Eu também estive em muitas empresas, né, em vários lugares aí para divulgar nossos cursos, porque no caso da automação industrial, a gente quer justamente levar o pessoal das indústrias aí da nossa região, né? Então, fazemos todo esse trabalho de divulgação. No caso dos cursos fixos, fica um pouco... Eu, por exemplo, ministro o curso de robótica industrial e programação básica, que é um curso EAD que está sendo dado nesse semestre. Enquanto de automação industrial totalmente presencial, vamos ter lá a disciplina, né, de sistema de manufatura e robótica. Enfim, há cursos de diversas áreas, desde a área de gestão e turismo até a área de automação, informática para pessoas na melhor idade, enfim, né? Temos aí uma infinidade de cursos rápidos, né? Que são esses cursos que acontecem aí com alguns meses de duração, que aí o melhor realmente é as pessoas procurarem lá no nosso site, a cada semestre novos cursos são ofertados, né? O sjp.ifsp.edu.br. Legal, Everton. Eu quero te agradecer, desejar boa sorte no movimento, que o governo tenha sensibilidade, sabedoria aí para saber agradar a categoria tão importante. O presidente Lula sempre fala da importância
da educação, né? Então, a gente vê que dinheiro é curto, mas não falta, né? É só ver os bilhões aí que vão de emendas para lá, emendas para cá. Então, infelizmente, dinheiro tem, precisa saber aí como lidar com isso. E que o presidente, só reforçando, o presidente Lula sempre fala da importância da educação, que só a educação vai salvar esse país, tirar esse país do buraco, do atual estado de coisas que estamos. Então, que atenda aí aos professores, técnicos, servidores da educação. Obrigado, viu, Everton? Eu que agradeço, Alexandre, e espero ter esclarecido um pouco mais aí sobre o tamanho da importância desse movimento que ocorre no Brasil inteiro, né? Sem dúvida nenhuma. É isso aí, gente. Essa edição, então, fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã, e depois aí ao longo da nossa programação, pelo menos até esse movimento grevista ter um encaminhamento. Mas desde já o programa fica disponível nas redes sociais, está lá no YouTube e também no Facebook. E lembrando sempre que você pode mandar mensagens com sugestão de pauta, entrevista, reportagem, o que você quiser. O nosso número está aí na tela e as informações aqui da Câmara você encontra no nosso site, riopreto.sp.leg.br. É isso aí, o programa teve a participação, os trabalhos técnicos do cinegrafista Oséias dos Santos, o GC do Thiago Zatti, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Valeu, gente.